a sua expansão. Muito obrigada. Antes do início, eu queria aproveitar, enquanto na coordenação, junto com a professora Lia, que é a coordenadora principal, mas realizar aqui alguns agradecimentos e, em nome da professora Lia, coordenadora, agradecer o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão da Universidade Federal de Minas Gerais, nas pessoas das diretoras, professora Rosana Passos, e da vice-diretora, professora Regina Célia Fonseca Ribeiro, na oportunidade de destacar a importância deste setor do núcleo em relação a todos os funcionários, as secretárias e o secretário Antônio Sérgio Pires, Maria de Lourdes Vieira, Carmen Regina Maia, Abel Passos do Nascimento Júnior como acompanhamento, no setor de acompanhamento, Cristiano Rodrigues Silva, Priscila Alves de Vasconcelos, Romerito Costa Nascimento, Vera Lúcia Moreira Nunes. E aos intérpretes que fazem esse trabalho tão importante para nós, conosco aqui hoje, o Joey Campos Costa e a Sônia Aparecida Leal Vitor Romero. Também fazem parte da equipe Beatriz Cardoso Diniz, Cristiana Torres Sartoneto, Débora da Silva Assunção Carvalho, Gislaine Rosário Pereira Nonato, Luciene de Macedo Gomes Viana e Marcelo Wagner de Lima Souza. Aos revisores de Braille, Anderson Martins Costa e Isabelle Renata Alves Fernandes. A todos da equipe, nosso muito obrigado e o agradecimento da nossa disciplina para a participação do NAI nesse momento tão importante. Professor, Pois sim. A Emanuela perguntou quem é que vai ajudar ela a fazer o compartilhamento de tela e quem vai passar o PowerPoint para ela. Perfeito, eu já vou fazer aqui o compartilhamento e vou ficar passando para ela. Eu peço só a gentileza, Sônia, que quando for para sinalizar, pede o próximo, que assim eu vou fazendo, tá? Claro. Já vou compartilhar aqui. Tá. A gente pode começar então, professor? À vontade. Ela está dizendo que o intérprete sumiu. Vocês estão me vendo? Ah, não, voltou. Então, eu vim falar um pouquinho da minha história, né? Qual a minha experiência na formação da área da saúde. Então, o meu nome, né, é Emanuela, esse é o meu sinal, tá? Eu estou estudando odontologia, estou no 8º período, quase no 9º período na Unimontes, mas aí a gente teve esse problema da pandemia, então vai atrasar um pouquinho a finalização. Você pode mudar, professor? Então, e esses cursos que eu estou trazendo aqui? Na verdade, eu sou formada em biomedicina, né? Formei já tem um tempo, e também sou formada em farmácia, né? E agora eu estou graduanda na Unimontes, que é uma faculdade pública, e agora eu estou graduando lá em odontologia. A biomedicina, que a gente estuda mais essa parte ligada ao corpo, às células, né? E a farmácia, que a gente trabalha com produção de remédio, de analgesia, bactericidas. E agora com odontologia, para ter contato com outras coisas, né? E é nesse sentido. Pode passar, professor.
Então, falando um pouquinho de mim, né? Quando eu nasci, por mais ou menos um ano, por volta disso, minha mãe não entendia exatamente por que eu não me comunicava, por que a expressão era geralmente a mesma. Fui levada a São Paulo para os médicos fazerem uma avaliação para saber por que eu estava sempre muito quieta, muito parada, e o diagnóstico era de surdez, né, dos dois ouvidos, e que é considerada a surdez profunda, né? O tempo foi passando, a minha mãe angustiada, sem saber o que ia fazer, porque como que eu ia ter acesso à informação, acesso à comunicação. Então, a minha mãe me levou para uma escola especial, que é uma escola que, na realidade, mistura vários tipos de pessoas com deficiência intelectual, autista, diversas pessoas com deficiência, diversos tipos de deficiências estão matriculadas para estudar nessa escola, mas eu ainda não estava alcançando um bom desempenho lá, eu era muito pequena, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E minha mãe, na realidade, minha mãe tinha um sonho para mim, né? De eu cursar uma graduação, de eu fazer as coisas que geralmente as pessoas fazem. Então, me levaram novamente para São Paulo, né? E aí fizeram uma outra avaliação. E aí o médico pediu para tirar da escola especial, porque a escola especial ela poderia trazer mais prejuízo, não ia me ajudar com o desenvolvimento intelectual, não ia conseguir aprender a ler, escrever. Minha mãe ficou bem desesperada com a informação do médico e aí me colocaram numa escola comum, numa escola onde eu estudaria com colegas ouvintes, né? Eu sendo a única surda. Mas foi muito difícil, trouxe muita frustração para mim, porque eu não conseguia ler, não sabia ler, e era difícil por exemplo, entender a questão da preposição na língua portuguesa. Por mais que eu me esforçasse, eu queria entrar na faculdade, eu queria me tornar profissional, então eu lia, eu me esforçava muito, mas eu nunca tive ajuda nenhuma de nenhum professor. Na realidade, acho que o professor não entendia exatamente o que eu tinha. Muitos acreditavam que eu tinha deficiência intelectual, então acabava me deixando excluída e fora da socialização mesmo. Eu não fazia nem educação física, então foi bem difícil para mim. Pode mudar, professor. Eu não tinha lei, né, que me protegesse, que me ajudasse com os meus direitos, né? Eu não conseguia entrar numa faculdade pública, para mim era muito difícil esse acesso. Eu acabei tentando biomedicina numa faculdade particular, passei, né, consegui começar o curso lá, mas foi tive que me empenhar muito, né? Bioquímica é muito difícil, foi muito legal, gostei muito do curso, né? Mas depois eu quis tentar o curso de farmácia também, entrei no curso de farmácia porque eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de pesquisar, sou muito curiosa, achei que a farmácia poderia complementar o que eu tinha aprendido na bioquímica, né? De fato ajudou para eu entender mais os mecanismos de funcionamento do corpo humano. E aí eu formei em farmácia e queria outra coisa, né? Comecei a procurar trabalho. E aí fui tentar um trabalho no laboratório, mas na realidade, com 2 meses de trabalho, foi muito sofrido para mim, foi bem complicado. Os colegas que trabalhavam comigo não me entendiam, eu ficava excluída, eu fui muito discriminada diversas vezes. Dentro do laboratório, a gente tem que usar máscaras, por exemplo, e eu não sabia Libras, com problemas com o uso de máscara, eu não conseguia fazer leitura labial. Infelizmente, não dei certo nesse serviço. Mas eu tentei correr atrás de outro tipo de trabalho, né? E pedi ao chefe da companhia, no caso, falando que que eu tinha sido formada em farmácia e que eu tinha muito empenho, eu poderia ser bastante auxiliar, né, no sentido lá do trabalho, e ele não acreditava na capacidade que eu teria como surda de trabalhar nesse ambiente. E ele
achou que eu poderia trabalhar num setor mais inferior, talvez, ajudando os motoristas com as caixas, levando para o estoque. E, assim, era uma empresa de farmácia com muita coisa, né? Mas não cabia a mim trabalhar como ajudante de caminhão. Eu achei muito estranho, fiquei bem chateada também com a indicação dele. Eu estava muito angustiada, queria um trabalho à altura da minha formação. Procurei um outro escritório, um outro laboratório, que também era uma empresa de produção de remédios, e a diretora do local também não entendeu muito bem assim, né, que eu, enquanto surda, poderia trabalhar ali no local com eles, e eles acharam que, por eu ter uma letra bonita, por eu saber escrever bem, que eu poderia ir trabalhar como para trabalhar fazendo a escrita das carteiras de trabalho dos funcionários da empresa. Eu fiquei muito chateada, porque, mais uma vez, não entenderam que eu era formada, que eu sou capacitada e que eu tenho direito, como qualquer pessoa, de trabalhar na área da minha formação. Foi muito complicado para mim. Pode passar, Anne. Então, eu estava tentando explicar sobre a questão das leis, essas leis que eu trouxe aqui agora, por exemplo, essa 8.203 de 91, que fala sobre as cotas para contratação e que as empresas são obrigadas, né? E que as empresas que não contratam pessoas com deficiências vão ser penalizadas com pagamento de multa. E aí me colocarem, né, num cargo que não tem nada a ver com a minha formação é bastante triste para mim. Pode passar. Então, eu não sou uma pessoa que aceita não com facilidade, eu gosto de correr atrás, eu gosto de conhecer, sou muito curiosa, eu gosto de continuar estudando. Então, continuei, né, procurando outra formação, passei numa universidade pública de Montes Claros, em odontologia, né, que é uma universidade bem reconhecida no norte de Minas. Fiquei bem feliz de ter conseguido isso, porque era um sonho para mim entrar numa faculdade pública, né? Então, no início foi difícil, porque a sociedade não aceita a gente, né? Eles não entendem que a gente tem uma diferença. Os professores, a maioria nunca teve contato com aluno surdo, né? Então, quando a gente entra a primeira vez numa sala de aula, quando eu cheguei na odontologia pela primeira vez, foi tudo muito difícil para mim, para eles, né? Teve um intérprete, a primeira vez que consegui um intérprete de Libras, e aí para mim foi muito legal, fiquei muito feliz mesmo com isso, mas assim, os professores ainda tinham aquela coisa, você percebia que tinha algo estranho, assim, meio sutil entre a gente, com relação à comunicação, né? E os professores não se davam conta de ter um intérprete ali do lado. Então, assim, teve um professor, na realidade, que olhou para aquela situação e falou com a minha intérprete, né? Não, imagina, foi conversar em particular com a minha intérprete e falou assim: olha, não sei, mas eu acho que a Emanuela não é surda, acho que ela tem um tipo de deficiência intelectual, acho que ela não devia estar aqui. A intérprete ficou escandalizada porque é de fato uma discriminação, né? Não entender que quem estava presente ali era uma surda, né? Que usa Libras, que precisa do intérprete. A gente também teve outra situação com outro professor que também chamou o intérprete para ter uma conversa particular com ela, né? E falou assim: não sei, a Emanuela aqui fazendo odontologia, eu acho que ela vai dar conta, ela não vai formar. Eu acho que ela tinha que, sei lá, mudar de curso, porque odontologia é pesada, é como medicina, né? Tem que ter muito desempenho, muito empenho. Não sei o que ela está fazendo aqui. Eu acho que ela podia fazer um curso mais fácil, talvez, pedagogia, letras libras, né? E, poxa, para mim isso foi muito frustrante, fiquei bem chateada, porque os professores não acreditam na minha capacidade, né? Então, se eles não acreditam na minha capacidade, o que me restava
era simplesmente deixar eles de lado, ignorar. Agora eu estou quase no 9º período, estou quase formada, me dediquei, estou focando aqui, estudando, né? Pode passar. Então, é a primeira vez que eu estou numa faculdade com o uso de Libras, né? Eu fico muito emocionada de estar usando essa língua, porque pela primeira vez eu estou entendendo as coisas com clareza, né? Quando eu era criança, por volta dos meus 8 anos, e que minha mãe falava assim, ela é surda, mas é, ela não sabe escrever bem, ela não lia direito, e, na realidade, a minha mãe sempre insistiu que eu deveria aprender como qualquer outra pessoa. Eu não reconhecia essa capacidade em mim, mas a minha mãe me forçou nisso, né? Então, foi muito importante para mim esse desempenho, essa força da minha mãe me ajudando, né? Pode passar, professor. Agora, como que a gente estuda no curso de odontologia, que um surdo está inserido no curso de odontologia, né? A gente precisa do intérprete, né? A gente pode usar a leitura labial também. Às vezes, os professores, monitores estão mostrando coisas, né? Própria lá do curso, algum material, algum instrumento. Para o surdo, isso é muito bom porque nós somos pessoas muito visuais, então quanto mais a gente vê, mais a gente se apropria. É importante também a questão da criação do vocabulário próprio da área, porque não é um vocabulário que existe, então a gente tem que estar criando muito. Então, por exemplo, a, a monitoria, a importância da monitoria, né? Então, às vezes o próprio intérprete também não entendia muito bem como fazer a tradução, então o monitor estava ali muito empenhado em fazer essa ajuda, né? Então isso ajudou demais, tanto na interpretação, eu sou muito grata por isso, isso foi muito importante para mim. Pode passar. Então essas fotos mostram assim a minha conquista, né? Essa menina que eu estou tirando foto com ela, o nome dela é Valentina, né? É uma criança de 5 anos e ela veio até mim falando que queria aprender Libras, que ela queria que eu ensinasse Libras para ela, e foi muito emocionante, porque ela falou que ela queria ser dentista, como eu, e aí ela escreveu isso, falou assim, olha, eu quero ser dentista, eu te amo, e aí ela escreveu isso para mim e tal, e aí ela me entregou isso. A outra foto é, tá. A outra foto eu tô de rosa. Na realidade, a outra foto tem uma paciente de rosa e eu tô no controle ali da situação. Eu estou gerenciando a situação ali de atendimento e a menina ficou tão tranquila que ela dormiu. Então, tem uma outra foto também com um moço de máscara, com um homem de máscara. E, Joyce, você vai mudar? É porque quando você entrou ficou muito pequeno, eu parei de enxergar. Então, vou fazer a troca, tá? Então pode continuar. Estou falando aqui para meu vídeo aparecer para ela. Tá vendo aquela foto onde tem 3 pessoas ali? Tem um rapaz. Essa pessoa que eles estão usando, todos eles estão usando máscara ali, né? Mas tem um intérprete ali que está então transmitindo a informação. Então nós trabalhamos em equipe. Então tem acessibilidade através da língua de sinais e a gente trabalha muito nessa interação. Essa foto maior é a minha intérprete, no caso, né?
ela também acaba fazendo oralização. Pode mudar, por favor, esse slide, por gentileza. Bom, isso, esse aí, perfeito. Então, a legislação, a Lei 13.146, de julho de 2015, ela mostra a importância dos surdos, né, conhecerem os seus direitos, porque os surdos têm direitos de ter essa acessibilidade comunicacional em apresentações, em diversos espaços, nos hospitais, inclusive em consultórios odontológicos. A lei garante esse direito a pessoas surdas. Próximo slide, por favor. Sim, esse é um dado importante que esse slide está mostrando. Cerca de 5% da população brasileira possui, são cerca de quase 9,6 milhões de pessoas, representa 5%, tem algum tipo de deficiência auditiva, sendo 2 milhões e 100 mil surdos, pessoas surdas. Então, percebe que é um número muito grande de pessoas com alguma deficiência auditiva ou surdez. A Organização Mundial da Saúde, responsável, né, por compilar informações a respeito da saúde das pessoas, diz que até o ano de 2050, o que pode acontecer, podem existir cerca de 900 milhões de pessoas com algum tipo de surdez até 2050. Então, esse aspecto da comunicação é muito importante. Por isso, a promoção e o uso da língua de sinais nos diferentes espaços pode garantir a acessibilidade dessas pessoas. Pode mudar, por gentileza, o slide. Essa é uma outra pesquisa que mostra que poucos surdos têm acesso ao ensino superior completo, nesse caso 7%, nesses dados levantados aí pelo Instituto Locomotivo. 46 possuem ensino fundamental apenas, né, estudar até o 8º ou 9º ano. O que isso mostra para a gente? É que não existe acessibilidade, né? A acessibilidade é um problema, e isso impede que surdos possam acessar esses outros níveis educacionais, como o ensino superior. Por favor, pode alterar o slide. Por isso, gente, que é muito importante a inclusão. A sociedade precisa de inclusão para que ela possa realmente praticar essa empatia social para com essas pessoas que têm algum tipo de deficiência. E a língua de sinais, ela deve estar acessível em qualquer espaço, seja em shopping, em bar, no hospital, em clínicas, para que garanta a acessibilidade a pessoas surdas. Isso é ter empatia. Inclusive os profissionais, né, precisam ter intérprete de língua de sinais para que eles possam desenvolver a sua profissão. E isso é muito importante. E essa é a mensagem que eu queria passar para vocês guardarem dentro do coração de vocês. A importância da gente desenvolver. É uma questão de compaixão e de amor. Pode mudar, por favor, o slide. É uma questão de compaixão aprender a língua de sinais, de amor. A língua brasileira de sinais é uma... Muitas pessoas só veem a beleza dessa língua, acham que é uma língua bonita, né? Mas acabam não entendendo essa língua como uma necessidade. Então, desenvolver empatia, reconhecer a importância da acessibilidade para pessoas surdas, não é só dizer, olha, que língua bonita, é muito bonito falar em Libras, mas entender que a língua de sinais cumpre um papel importante, comunicacional dentro da sociedade. E meu desejo é que a gente possa unir a sociedade como um todo. Tanto pessoas ouvintes, ou surdas e não surdas, pudessem se comunicar. Imagina, esse é um sonho que eu tenho, eu fico pensando, eu queria muito ir no médico sozinha e chegar lá e saber que eu posso ter uma consulta porque ele sabe língua de sinais, ou tem alguém que pode transmitir esse conhecimento, ou que eu fosse numa loja sozinha, sem que dependesse de um parente, de minha mãe ou qualquer outra pessoa, mas que dentro dessa loja tivesse um profissional que soubesse língua de sinais e conversasse, me recepcionasse. Eu ficaria tão feliz se isso acontecesse. Esse é o ponto. Esse é um sonho que eu tenho. Pensem,
Imagina que você vá, por exemplo, num bar e sente, né? E aí você vê, então, uma pessoa, né, surda, que está tentando se comunicar para fazer um pedido. Você reconhece que ela é uma pessoa surda, ela está ali sentada, de repente o garçom que vai atendê-la diz que, olha, desculpa, eu não sei língua de sinais, eu não consigo te atender. Então você, se você souber a língua de sinais, você pode usar esse momento para, então, interagir nesse ambiente e dar um auxílio, né? Se você souber a língua de sinais, mesmo de forma básica, você consegue resolver muitas coisas. Por exemplo, esse sinal é um sinal de oi, é um cumprimento. Tudo bem, é esse outro. Boa noite, é esse outro que eu acabei de fazer. Bom dia, são coisas simples que a gente pode aprender. Você não precisa ser um especialista em língua de sinais para poder demonstrar empatia no dia a dia. E isso é muito, muito bom. Pense em vocês também no curso de direito, por exemplo. Os profissionais que se formam no direito, né, vão advogar, e você, de repente, tem que lidar com um cliente que é surdo. Você não poderia usar como desculpa o fato de você não saber a língua de sinais. Você pode cumprimentá-lo usando a língua de sinais. Ó, esse sinal aqui é ter, e esse aqui é problema. Você tem um problema? Eu posso te auxiliar. Ela acabou de fazer também esses sinais. São sinais simples que você pode aprender e você vai adorar aprender língua de sinais. Você vai ver como é que é uma língua expressiva, que você pode dizer várias coisas. Isso é uma forma da gente também demonstrar empatia e ser mais feliz por causa disso. Pode alterar, por favor, Zé. Olha só. Então, os sinais são para os olhos, assim como as palavras são para os ouvidos. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. Pode trocar, por gentileza, o próximo. Muito obrigada, obrigada mesmo a todos vocês. Gostei muito de estar aqui, muito obrigado mesmo. Para que nós possamos ter as câmeras disponíveis para o tradutor de Libras e para que a Emanuele possa também ser interpretada, eu vou pedir para que nós possamos ficar uma câmera aberta e feche depois da fala, para que a gente possa, então, deixar ela mais ampliada para facilitar a tradução. Tá bom? Então, eu vou passar a palavra para a professora ali, vou fechar a minha, e depois os outros colegas que aqui estão podem fazer suas perguntas e se interagirem com a convidada. Professora Lia. Emanuela, muito obrigada pela sua palestra. O professor Enio ficou muito emocionado. Eu também fiquei muito tocada. E eu acredito que os nossos colegas da Uni Fico muito 102 feliz também. estão doidos para fazerem perguntas para você. Então, turma, por favor, vocês ponham a mãozinha para cima, abre a câmera e, se quiserem fazer alguma pergunta sobre a trajetória da Emanuela, como ela está se sentindo, vocês fiquem à vontade, tá bom? É só acionar a câmera, que aí vai abrir e fica fácil. E o microfone também, tá, gente? Quem quiser pode ficar aí e ir abrindo. Consegue deixar o intérprete maior para me ver? Eu estou tentando aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ah, tá ok, vou guardar. É porque eu não estou o OBS não está aceitando a câmera e dificultou, então eu estou no Zoom direto. Então eu peço perdão por essa limitação tecnológica para tentar conseguir ampliar, e eu estou tentando.
Eu dei uma sugestão para ela mexer no Zoom, mas ela vai aguardar você então, porque para ela é novo, né? Ela não conhecia a ferramenta. Joy, melhorou alguma coisa agora? Ampliou para você? Deixa eu só verificar aqui, só um minuto. Ela disse. Ah, melhorou. Ok. Bom, enquanto para estimular, então, eu vou aproveitar, então, vou fazer a primeira pergunta para estimular os alunos. Manuela, primeiro, agradecê-la por essa oportunidade. Eu sou professor da Faculdade de Obrigado a Odontologia. vocês. Eu sou professor, sou professor, a gente né? Na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais há 26 anos. Tenho amizades na Universidade de Montes Claros, professores da odontologia. Ex-alunas, como a Thalita Tirza, Desirê, Alfredo, coordenadora do curso, que dá o nome ao diretório acadêmico, Pérola. Todos conhecidos nossos. Soraya, Mameluque. Então, são pessoas próximas e que a gente já participou de bancas de professores na Universidade de Montes Claros. Então, é um momento de alegria estar recebendo uma aluna do curso de odontologia de Montes Claros na disciplina Uni 102. Eu queria deixar aqui de público e para todos a gratidão de estar aprendendo depois de 26 anos de casa. Uma coisa é a gente ler em textos sobre inclusão, integração, as dificuldades de quem tem deficiência. A outra coisa é poder ouvir a vivência, a experiência, o sentimento de exclusão, de marginalização, porque quem a vê bonita, aparentemente distante, não sabe que você tem surdez. Com isso, o seu estigma, a sua marca, é invisível, que é um dos temas que a gente aborda. É tocante, Emanuela, quando você fala do acolhimento, porque a gente que já teve alunos com algum tipo de deficiência, e eu pude trabalhar no colegiado de graduação, ouvindo professores justamente falando sobre o que você viveu. Será que vai dar conta de fazer odontologia? Por que não faz outro curso? Né? Há uma limitação. Talvez, Emanuela, seja uma limitação nossa e não a do aluno. Eu estou, assim, de todo o coração emocionado e eu tenho que agradecer mais uma vez a professora Lia por esse pioneirismo nessa disciplina, de estarmos aqui com alunos de vários cursos, tendo uma aluna de graduação narrando essa vivência, esse sentimento na pele do que é passar por isso. Emocionado porque, pela primeira vez também, Manuel, nós estamos trabalhando com 2 colegas de universidade fazendo a tradução de Libras para nós. Durante a sua fala, eu acho e acredito, mais agora, que Libras não pode ser optativo. Tem que ser uma disciplina obrigatória. Uma obrigatória
não para ter a interpretação na plenitude, no conjunto de saber falar, expressar tudo, mas é simplesmente o básico. Oi, obrigado, como está? Está bem? Quando a gente viaja, não se precisa saber uma língua, né? Você não precisa dominar, mas você precisa saber bom dia, boa tarde, boa noite, estou com fome, banheiro. Então, eu fui me colocando no seu lugar. Então, diante disso que eu te coloquei, Emanuela, dessa oportunidade de crescer, de refletir como professor, eu queria te perguntar como que é essa vivência sua agora, depois desse início que você sentiu tanta dificuldade, como é que é ser ou ter esse pioneirismo dentro do curso de odontologia? E, junto disso, essa manifestação que você traz para a gente é uma luta de empoderamento para que outros não passem por isso. Eu estou correto? Bom, esse recomeço, né, estar no curso de odontologia é uma sensação bem nova para mim, porque vamos lembrar que eu já fiz muito esforço e muitas tentativas de me adaptar a esse mundo através da oralização, tentar conversar com as pessoas, mas eu abandonei essa identidade, assumi a minha identidade surda, então estou vivendo um momento muito novo para mim. Isso não fazia parte da minha vida. Eu não usava a língua de sinais no meu dia a dia. Eu comecei em 2012, né? Então há pouco tempo, a realmente mudar essa história e assumir essa identidade surda. Era como se eu não conseguisse me identificar como surda, usuária de Libras, mas a odontologia teve esse recomeço muito positivo, porque além do novo curso, mas também a Libras, e isso permitiu que eu estivesse nesse lugar e aprendesse de uma forma mais eficiente. Minha família reconhece isso no meu dia a dia e vê, olha, você está tão diferente. Era como se eu me vivesse isolada das outras pessoas e agora, juntamente com a odontologia e a língua de sinais, é como se eu tivesse destravado algo em mim, e isso me fez progredir muito e desenvolver uma série de habilidades na minha vida. Eu acho que é isso que eu posso dizer sobre esse momento novo. Obrigado. Turma, obrigado a vocês. Por favor, vocês querem fazer pergunta? É agora. Bom, eu posso fazer uma pergunta? Eu queria, Emanuela, que você comentasse para mim uma coisa que eu tenho alguma dificuldade. A Libras te ajudou muito no Covid, durante a pandemia, porque você não tem mais que ler o lábio das pessoas, não é? Porque eu tenho visto umas máscaras com plástico e sabe, eu queria que você comentasse, dentro da sua dinâmica da linguagem de Libras, se a máscara plástica tem alguma função ou não. É uma curiosidade. Tá, quando a pandemia começou, né, que a gente teve aí a deflagração da pandemia, a faculdade ia fechar, a gente não sabia exatamente como fazer.
né? E aí a clínica tentou abrir para receber algumas pessoas, porque a gente estava quase na época de se formar. Então, que vieram as normas de biossegurança, né, com obrigação de usar luva, toucas, máscaras. O intérprete teve que usar máscara, né? A gente teve esse regulamento que foi muito forte, então eu até pensei, né, na questão, porque Libras a gente usa muito as mãos, mas a gente precisa muito da expressão facial também, né, para saber, principalmente para identificar certos tipos de emoção e tal. Então, a máscara, ela atrapalha sim. Eu e meu intérprete nos adaptamos, sabe? Para essa situação. Então, foi um momento que a gente precisou usar um pouco de criatividade, assim. Ele pôs a máscara transparente, né, já que eu serei uma profissional na área e eu precisava ter acesso a tudo que estava sendo falado, eu precisava ter certeza do que estava sendo falado. Então, com a máscara transparente, foi bom, porque eu pude aproveitar 100% das expressões faciais e complementar, assim, com a leitura labial, Lívia. Muito obrigada. O Uni 102, vão fazer pergunta, gente? Oi, Manuela, meus alunos estão com vergonha. Ela disse que está disponível para responder qualquer coisa. Eu queria que vocês estivessem dispostos a entender a importância. Na verdade, eu queria que vocês aprendessem Libras, entendessem a importância que é vocês aprenderem Libras, a importância da gente poder ter autonomia, tanto para ir no médico, tanto para fazer uma compra, porque às vezes a gente fica tão dependente do familiar, sabe? Então, é tão importante, assim, os dentistas em geral não sabem Libras, e tudo a gente precisa de pai e mãe para acompanhar. Então, às vezes a gente quer ir sozinha, tudo tem que ser escrito, e aí, porque o dentista, o médico não sabe Libras, então a gente tem que ficar com bilhetinho para cá, bilhetinho para lá. Então, a maioria das pessoas surdas tem muita dificuldade com o português. É um problema também a questão de ler e de escrever. Então, às vezes o médico lê e vê que tem frase errada, então também isso causa bastante frustração na gente. Então, o meu pedido é bastante simples, assim, que vocês tenham contato com a língua, que vocês entendam do que eu estou falando, de tentar se colocar no lugar do outro, assim, é bem importante para mim. Eu trabalho numa outra faculdade, que é um trabalho que eu faço, um trabalho colaborativo, voluntariado, para o uso de Libras na área da odontologia, sabe? Então, os alunos lá estão aprendendo, eu estou fazendo esse trabalho colaborativo lá. Assim, a gente percebe o desempenho, sabe? Pacientes surdos que chegam lá e os dentistas já sabem um pouco de Libras e eles ficam tão gratos, sabe? É um momento de tanta emoção, porque o problema da comunicação traz muita frustração. Então, assim, quando o surdo ele pode ir sozinho a um atendimento e segurar as rédeas da sua vida, né? Ter autonomia, isso é muito importante para a pessoa surda. Acho que o Júlio quer fazer pergunta, Júlio. Quer, Júlio? Ah, sim. E Amanda Mota também quer se manifestar. Não estou te ouvindo, tá, Júlio? Júlio, desbloquear o microfone, por gentileza. Obrigado. O som ainda não está saindo não, tá, Júlio? Aperta de novo, isso. Fala, por gentileza, para a gente ver se está conseguindo.
A câmera abriu, mas o som não está entrando. Pode ser que está no módulo de fone de ouvido. E aí o sistema ficou travado nele. Você tem que passar para microfone ou do celular, o fone normal, ou para reconectar com o seu fone de ouvido. Está bloqueado ainda, e isso abre. Continua sem som. Ô, Júlio, tenta colocar o fone de ouvido se você o tiver, e fica mais fácil. Enquanto isso, Amanda, você... podia Isso. compartilhar, não o pensamento dela, Amanda. Fica à vontade, Amanda. Oi, gente. Oi, Emanuela. Eu queria compartilhar um pensamento que... Prazer te conhecer, Amanda. Prazer. Eu queria compartilhar um pensamento que eu tive durante a sua fala, Emanuela. Eu sou estudante de psicologia e eu já pensei muito sobre isso, porque eu super entendo, assim, tentando entender como deve ser difícil ir no restaurante e não poder ter a independência de falar com o garçom que você quer, ir no médico e etc. Mas eu fico pensando na área de psicologia. Imagina num consultório, você quer conversar sozinha com a psicóloga e não tem como fazer isso sem um intérprete. É mais difícil ainda, eu imagino, porque são questões emocionais que você vai querer conversar com ela e que você não vai querer que outra pessoa saiba. Então, eu fiquei muito emocionada com a sua história e eu com certeza vou procurar um curso de Libras para eu fazer, porque eu imagino que ter uma psicóloga que fale Libras um diferencial, assim, e pode ajudar muitas pessoas. Ela está te agradecendo, tá? Muito obrigada, Amanda, muito obrigada. E acho que ela ficou bem feliz com o que você falou. Obrigada, gente. Obrigada, Manuela. Júlio, será que você consegue fazer sua pergunta? Porque também eu tenho que liberar o povo do NAI. O Júlio, eu estou pedindo para ele fazer a pergunta pelo chat, Lia, para facilitar, porque aí eu faço. Enquanto que ele escreve, eu vou aproveitar a presença da Sônia conosco para perguntar para Emanuela como que é a relação dela com os colegas de turma da faculdade. Como é essa recepção? Eles tentaram aprender? Como é que é essa convivência no coleguismo, nas relações de colega? Tentaram acompanhar, ajudá-la? Compreenderam? Como é que é isso? Porque essas relações são fundamentais nos relacionamentos, né, na vida. Então, quando eu entrei, né, na turma, alguns colegas eles ficam meio boquiabertos, né? Nossa, como que vai ser? Como é que a gente vai conversar? Ela é surda. Então, sempre tem essa angústia e esse embasbacamento também, né? Muitos têm medo porque é uma situação diferente, né, dessa coisa da comunicação, mas tem muito desse embasbacamento mesmo, sabe? Das pessoas ficarem, nossa, ela é surda, e será que a gente pode aprender Libras? Então, às vezes, a gente, não sei, a gente está na clínica, e aí, às vezes, o pessoal está lá conversando, e aí tem, não sei, uma situação que a gente precisa perguntar, e aí fala, a gente ensina o sinal de bom dia, os sinais mais básicos, que são mais fundamentais, assim, né? E assim,
tem colegas que estão se tornando fluentes por causa desse contato diário, assim, sabe? Só de perguntar sinais básicos mesmo, assim, na situação do dia a dia que a gente está vivenciando. Com pacientes também a gente tem muito disso, sabe? A gente interage muito com o paciente, a gente ensina muitos sinais para o paciente. Então, assim, a gente causa o surdo quando entra em sala de aula, acaba causando uma certa admiração nos outros colegas, e eles sempre falam assim, nossa, agora eu sou bilíngue, eu sei Libras, eu sei português, eu consigo conversar com um paciente surdo, eu vou conseguir fazer clínica com um paciente surdo, porque a Emanuela me ensinou, isso é tão importante para mim, é tão importante para a acessibilidade, da inclusão, e aí eles falam que são tão gratos, então a gente tem essa relação. Obrigado, Emanuela. A Beatriz Barros, ela está comentando aqui no chat. Muito obrigado pela palestra, Emanuela. Essa discussão é muito importante para a nossa formação. Obrigada por compartilhar sua experiência conosco. Foi muito enriquecedor. Desejo muito sucesso para você. Vamos continuar lutando pela inclusão e devemos mesmo, todos os profissionais da saúde, aprender a nos comunicar em Libra. Obrigado. O Júlio comenta... Muito obrigada. E é importante mesmo, Beatriz. Muito obrigada. O Júlio coloca: eu queria perguntar como é a reação dos pacientes quando sabem que ela é surda. Então, o paciente, né, sempre que a gente chega e a gente vai falar com ele, a gente se apresenta, fala que é surdo e pede para ele se colocar, às vezes, assim, no nosso lugar, né? E aí eles não têm uma reação de preconceito, de discriminação, e a maioria fala que eu tenho mãos muito leves, gosta do meu jeito de atender, fala que eu sou calma, que deixa eles tranquilo. Mas a primeira coisa que eu falo, pessoal, eu sou surda, eu tenho meu intérprete, nós estamos aqui para te ajudar. E sempre uma relação muito tranquila. Eu achei que ia ser difícil no começo, mas tem se apresentado uma situação muito tranquila, sabe? Com crianças também, as crianças são as mais tranquilas, elas ficam super felizes, nossa, dentista vale Libras. Então, é super legal, assim, é uma situação muito tranquila. Mas os pacientes, assim, às vezes pacientes mais idosos têm mais dificuldade, mas não é uma dificuldade muito assim, séria, na realidade é o próprio atendimento em si, entendeu? Porque o atendimento com a pessoa idosa, às vezes, ele acaba sendo mais difícil, isso traz um pouco mais de problema, mas é um problema relacionado à comunicação em si. E com relação à comunicação, acaba passando de forma bastante tranquila. Bem, eu havia combinado com Emanuela, Joe e Sônia que nós ficaríamos até às 19h20. Eu quero pedir para os meus alunos da Uni 102 que, se tiverem mais alguma pergunta, algum posicionamento, a Amandinha falou tão bem, não é isso? Eu vou passar, vocês me mandam pelo chat e eu passo depois para a Emanuela, que eu converso com ela diretamente. Tudo bem? Emanuela, mais uma vez, muito obrigada, tá certo? Quem sabe, após formar, você queira fazer uma pós-graduação conosco. Vai ser uma honra receber você. Bola para frente. Eu só queria perguntar para o Joey, que está interpretando aqui, Joey, se é correto, quando vai agradecer com uma salva de palmas, se é mesmo um sinal de mexendo as mãos e fazendo assim,
Eu acho que ela pode responder, né? Tá até falando, o certo é fazer isso aqui, né? Tipo, esse emite som, né? Esse é mais visual, né? Ô, Eu pessoal queria da pedir para que nós Uniservidores, vamos pudéssemos bater palma, gente. abrir e Bater palma para agradecer. Manu. E nesse agradecimento incluir Sônia, o Joey, todo o NAI que com a gente possibilitou essa participação. E, gente, muito obrigado. Obrigado, Joey, Sônia. Essa experiência com vocês foi enriquecedora. Vê-los trabalhando no seminário do Covid, em eventos da UFMG, é sempre assim muito para a gente assim uma realidade tão distante. A gente nunca tinha vivenciado isso tão de perto. Então eu agradeço pelo meu aprendizado, pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem, e eu me senti em terra estrangeira aprendendo uma nova língua, e como isso é difícil quando você está no exterior e não se fala nem o inglês. Então, vocês foram para mim hoje a minha forma de verbalizar e conectar com a Emanuela. Muito obrigado, Joey. Muito obrigado, Sônia. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigado, ela está dizendo. Obrigado também vocês todos. Obrigado, Sônia, pela parceria. Tchau, tchau. Bom descanso, saúde e paz. Obrigada, Lia. Obrigada, Enio. Obrigado a vocês. Tchau, Joey. Obrigada. Obrigado. Uni 102 continuou, pessoal, tá? Continua. Ô, Enio, Oi. você está com a sua aula de estigma. Vamos comentar um pouco aqui? Vamos. Ô, gente, se vocês quiserem abrir a câmera, porque aí eu vou encerrar essa gravação para começar uma outra, para depois fazer uma edição mais, assim, fiel, tá bom? Então, se alguém quiser comentar, fique à vontade, é só abrir a câmera. O Zoom está com hoje aqui, minha internet está bem ampla, então vocês fiquem à vontade para poder ficar conosco. Se alguém quiser comentar. Raquel, bem-vinda. Se alguém quiser. Enio. Eu posso encerrar Posso encerrar a gravação? E aí a gente começa a próxima aula, então. Tá bom, gente?